Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje dos formadores. Espero que tenham aproveitado as férias, dado uma descansada. Tranquilo, Luiz, pode entrar pelo celular. Nós hoje vamos falar um pouquinho da observação da sala de aula. Então, pessoal, hoje o nosso tema é um tema que nós temos na escola hoje a observação em sala de aula realizada pelos diretores, pedagogos da nossa instituição, e é um tema que nós precisamos também discutir, conversar um pouquinho como que essa observação ela pode vir a contribuir, vir a somar no nosso dia. Então aqui ele traz a importância da câmera aberta, o mesmo recadinho que nós vimos ali antes de sair ali das férias. Eu olho o outro e o outro me olha. Então a participação ali ela acontece com a câmera aberta para que as reuniões se tornem acolhedoras, significativas. E é o nosso intuito destacar isso, que nós somos um grupo de estudos aqui que debatemos muitos temas, sempre com o intuito de crescermos juntos. A nossa agenda de hoje ela tem um acolhimento de 5 minutos, um início de conversa de 15 minutos, um conceito importante de 10 minutos, em ação de 20 minutos, uma reflexãozinha de 10 minutos, uma troca de experiências de 15 e um saber mais de 5 minutinhos. Então, aqui para acolhimento, dia de hoje, estamos retornando desse recesso que nós tivemos ali para descansarmos um pouco. Nós temos aqui uma reflexãozinha que eu vou trazer para vocês. It's smarter to travel in groups. E aí, você já tá ganhando dinheiro? Então, esse vídeo ali nos trouxe uma reflexão sobre o quê? Sobre o trabalho colaborativo, o trabalho em pares, que ele é tão importante hoje em sala de aula, porque tem detalhes que nós, às vezes, precisamos moldar em nossa aula ali, que não conseguimos notar, e alguém que esteja fora consegue vê-los com maior facilidade. Então, esses detalhes fazem toda a diferença, muitas vezes, na nossa aula, e essa diferença ela vem sempre para somar,
sempre de uma maneira positiva. E o vídeo ali ele nos traz o quê? A reflexão da importância desse trabalho colaborativo, que quando todos se juntam ali, dá certo. Então ali nós vimos, no caso dos desafios, dos empecilhos ali, quando todos se juntavam, todos se ajudavam, havia o vencimento desse empecilho, havia essa passagem ali por esse momento difícil. Então, ele é algo que nós devemos refletir de uma maneira positiva. Então, aqui nós vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Uma possibilidade de crescimento ou uma obrigação? Qual que é a sua opinião sobre a observação da sala de aula? Quem que gostaria aqui de comentar? Pode comentar, Leandro. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Está Sim, dando para ouvir bem ou não? Sim? Sim. Então, só queria comentar do trabalho colaborativo aí dos vídeos. Aí sempre observe que sempre tem a figura de alguém que puxa, né? Vai ser o coordenador, vai ser o líder, sempre alguém começa a ação, né? Daí, muitas vezes, aí para nossa sala de aula, lá na sala de aula, a gente tem o que a gente fala que é o líder positivo e negativo na molecada, né? Sempre tem aquele que vai se unir para cooperar no andamento da sala e aquele que vai prejudicar o andamento da sala, né? Ele, além de prejudicar a si, ele prejudica os outros, né? Então, todo trabalho colaborativo sempre parte que sempre tem um coordenador, alguém que vai gestar essa parte aí. Muitas vezes, quando vai fazer trabalho em grupo, se não tiver uma figura dessa, o trabalho não sai, ou sai muito ruim, né? Em relação à observação de sala de aula, eu acho que elas são feitas, qualquer observação, quando põe um sujeito, um pedagogo ou um diretor dentro da sala, ela já mexe no sistema. O moleque não vai se comportar da mesma forma que ele tivesse observando por uma câmera, né? É aquela questão, por exemplo, assim, você colocar um sujeito estranho ali, pode ser até da escola, mas é estranho na sala. O comportamento dos sujeitos podem mudar, tanto do aluno ali que está ali no meio, né? Daí eu acho que as observações, elas deveriam ser feitas via câmera, sei lá, alguma coisa assim. Hoje a maior parte das escolas tem câmera, vai observando o andamento por lá. Porque daí você não interfere a sua presença ali. O cara não sabe se você está sendo observado, né? E também as observações sempre deve ser pontuado o que vai ser observado, falado antes, para ter o feedback, né? Porque não adianta chegar lá e ficar pontuando um monte de coiseira lá. Tem que falar, vou observar isso, 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 né? E também nunca deve ser para recriminar o docente, né? sim, Deve ser uma observação que a chamada crítica construtiva, né? Mas mesmo assim, eu acho que a observação do sujeito presencial ali, ele mexe todo o sistema da sala. Eu acho que tinha que ser por câmera. As escolas, a maioria tem câmera, podia observar por lá. Só que algumas não têm áudio, mas já pelas imagens dá para ver muita coisa, você entendeu? O professor indo lá acordar aquele moleque que está dormindo, o professor intervindo, o professor usando isso, usando aquilo, né? Eu acho que seria uma forma de que não ia mexer no sistema. Essa é a minha opinião, né? sim. É, que sempre quando entra o pedagogo, o diretor em sala de aula, os alunos têm esse comportamento diferente, eles já ficam quietinhos, eles já mudam, então tem uma certa ali diferença, né, que nós vemos. Pode falar, Elisângela. Então, ouvi o colega falando com relação às câmeras, né? Com relação à mudança do comportamento dos alunos, é que, na verdade, essa observação não é a observação dos alunos, né? É a observação da gente, professor. Sim, mas até o professor muda e o aluno, porque a lei da ação e a reação, né, Elisângela? A gente reage a uma ação do aluno, né? Ah, sim. Você entendeu? Daí E, se o aluno muda, você muda. Talvez você vá, também. dependendo E se for. até penso assim que essa cobrança, né? Eles exigem uma quantidade lá mínima que tem que ser por semana, né? Eu acho que é complicado isso assim de exigir do diretor. O diretor tem tantos afazeres, o pedagogo também, parece que ele não tem o que fazer, né? Nunca seja contra, não, de vez em quando eu acho que realmente tem que ir, tem que dar uma olhada e tudo mais. Mas assim,
essa pressão, essa cobrança de ter uma quantidade mínima, pelo menos, que eles têm que fazer, tem que ser pedagogo, tem que ser diretor, tem que entrar. E outra, por exemplo, assim, a gente sabe que às vezes nem sempre dá certo. Por exemplo, na minha aula, às vezes ela cansou de agendar e não poder assistir. Chegou o pai para atender, chegou o aluno com problema, né? Então, assim, eu acho que essas coisas, quem faz e obriga, é porque não tá dentro da sala de aula e não sabe como que é a nossa realidade. Infelizmente, eu acho que é isso. Pode falar, Yolanda. Eu concordo com a Elisângela. Eu acho que esse sistema aí de observação, isso aí é para. Eu não sei, o diretor, o pedagogo tem bastante coisa na escola, que nem ela falou, as coisas não são redondinhas. Então, de repente, ele agendou lá que vai assistir minha aula hoje, mas deu um problema lá na escola, porque a escola não é redonda, né, gente? Nós lidamos com pessoas. Aconteceu um problema, chegou um pai, faltou professor, daí como que ele vai assistir? O pedagogo vai assistir. Então, eu acho que essa cobrança aí, eu não concordo. E tem outra coisa também. Agora tem no RCO para o diretor preencher, não sei se já é obrigatório. Mas vamos supor que o diretor coloca lá mal de mim. E eu não concordo. Daqui a um tempo eu vou lá, posso pegar aquilo lá, ter acesso e colocar um processo contra o diretor. Então, isso daí também coloca diretor, professor, um contra o outro também. O diretor da minha escola mesmo, ele tem receio. Ele vai pôr só positivo. E observar por quê. O professor, o diretor, ele conhece todo o seu professorado. Como nós conhecemos nossos alunos, eles também. Todo diretor conhece qual que é o professor que dá aula, qual que enrola, qual que a molecada obedece ou não. Isso daí, gente, não precisa de observação, não. Eu já fui vice-diretora e a gente sabe muito bem, nem precisa entrar em sala de aula. Então, isso que eu acho que é uma jogada aí, né, para jogar o professor contra o diretor contra o pedagogo, e fazer essa, sabe, uma intrigazinha aí. E eu não acho bacana, não. Porque se o diretor quiser ajudar, ele conhece o professor, ele sabe quem precisa. E ele pode chegar, ou o pedagogo, ele pode chegar e chamar no particular e ajudar. Agora, eu não concordo com isso. Eu acho que é mais uma função para o diretor, para o pedagogo, tantos que ele já tem, tantas atribuições, tanto trabalho na escola, e eu não sei qual, bom, a gente sabe qual que é a finalidade desse governo, né? Eu penso assim, não concordo. Ok. E no começo ali, eu tive uma impressão assim, a obrigação é do diretor observar, mas daí alguns queriam empurrar para o pedagogo. Né? O pedagogo fala, você, diretor, está escrito lá. Daí já começa a questão da divisão aí. Quem que é o responsável por observar? Não, o pedagogo Agora também tem que somos observar. Mas Os dois. Então, mas agora, mas no começo não era. Vinha Ano escrito. passado, a pedagoga já entrava Não, mas nas no aulas da gente comecinho para lá. observar. Então, mas nos primeiros documentos que vieram, o diretor, não tinha nada de pedagogo, não. Daí começaram por pedagogo, daí começou meio aquela briguinha, a briga entre o diretor e o pedagogo, entre a equipe diretiva. Daí E ainda acabou tem que sendo os fazer um dois. relatório, Leandro. No Sim. RCO, tem um espaço lá onde o diretor vai ter que colocar lá o que ele achou da minha aula, se o aluno estava participativo, meu conteúdo foi motivador, isso que aquilo, tem toda uma parte lá para ele preencher também. Então, mas aí que eu falo para você, a observação com ele ali dentro, ele mexe na estrutura da turma. Entendeu? Por isso que eu falo que tinha que ser por câmera. Ninguém tem que saber, o aluno não tem que saber que está sendo observado ali. Não Mas é? é que nem a Elisângela falou, não é observar o aluno, Sim. é observação do professor, porque ela vai preencher só se a sua aula motivou o aluno, o conteúdo, o aluno estava prestando atenção, entendeu? Ele estava Então, daí, entrosado na sua aula, quer dizer, porque se ele não estava motivado, ele estava dormindo, não é a culpa dele, a tua aula não foi boa, não foi não foi motivada, motivado. não motivou o aluno, Então, entendeu? daí É tudo a nossa culpa. Sim, Tem lá onde que tem. eu O entendo isso aluno aí. ficou dormindo, vai colocar lá. Por quê? Porque a sua aula não foi motivacional, não foi bacana, entendeu? Você não Então, atingiu o teu objetivo. Se ele estava com o celular, estava disperso, a culpa não é dele, a culpa é minha, é do professor. Sim, Yolanda, mas o professor ele faz intervenção conforme a turma anda, né? Por exemplo, Mas acontece que essa observação, como a Elisângela falou, ele vai pôr o aluno. Se o aluno dormiu, a culpa é do professor. Vai colocar lá que está faltando alguma coisa em mim. Mesmo que não seja, o diretor vai colocar lá. É isso que eles estão lá naquele relatório pede. Por que a aula não foi motivadora para os alunos? Mas se O você... aluno estava interagindo na aula, ele estava
aprender, diz que aqui tem lá os itens. Então, Yolanda, mas, por exemplo, assim, você pega uma escola que tem um diretor que tem sangue no olho. Daí, na hora ele entra na sala, a molecada fica dura que nem um pau sentado na cadeira. Quando um cara desse for observar uma sala, ninguém dorme. O professor não precisa nem intervir, não é nem o professor, é o sujeito que entrou ali, que tem o sangue no olho. Você entendeu? Isso Daí, é. aí ele mexe na estrutura, sim. Sim, mexe, mas acontece que o objetivo desse daí o foco é o professor. Sim, mas É sempre algo. foi. Sempre foi. Mas Eu quando você. gostaria Mas de qualquer comentar mexido aqui ali. também um pouquinho, pessoal, que nós temos uma contribuição no chat da Roseli, que a união tem o poder, né? Então, quando nós falamos em observação, tanto os pedagogos quanto os diretores, eles tiveram reuniões voltadas a essa observação, ao feedback para os professores. Então, eles têm que ajudar ali em sala de aula o professor a crescer. Eles não podem apontar pontos negativos ali e lançar um relatório negativando assim de uma maneira o professor. Eles principalmente vão apontar pontos positivos da aula de vocês, do trabalho de vocês e ponderar no que poderia ser melhorado, poderia ser colocado uma atividade diferenciada, uma metodologia diferenciada, mas o foco da observação ela não tem o intuito assim de negativar o professor. Em nenhum momento eles tiveram a formação, tanto o professor quanto tanto o diretor quanto o pedagogo, para este foco. Eles têm que, primeiramente, enxergar as qualidades. Primeiro, nós temos que ver as qualidades do professor que está ali, e depois, se tem necessidade de alguma modificação, de alguma metodologia diferente, o foco seria isto, que nós queremos crescer, e quando nós buscamos os pontos negativos, talvez não seja algo tão acolhedor e com o intuito de crescer, que é a observação em sala de aula. Então, eles estão voltados para isso, eles já estão observando, eles têm uma cota que tanto o diretor quanto os pedagogos eles precisam observar, os dois precisam, e o intuito é que seja construtivo mesmo, não que seja algo negativo em sala de aula. Então, esse medo todos os professores têm, que tenha algo negativo, que venha a acontecer algo negativo, mas não foi as orientações que foi repassado a eles. Então, esse medo do negativo, nós temos que ir perdendo, porque não foi o que foi repassado para eles. E se caso haja ou seja feito algo que não tenha sido repassado, sempre é conversado ali com eles para que seja construtivo. O intuito é construir, é formar, é trabalhar junto. Pode falar, Leandro. Não, eu só queria comentar que não lembro quem falou, ou se foi a Elisângela, a questão do diretor ficar com medo da questão da parte ser processado, né? E talvez pode ser mesmo, porque você sabe por quê? Por exemplo, assim, quem é concursado passou por 3 anos de estágio probatório. Quem é do concurso 2013, que fez 2013, teve que dar aula didática e foi filmado, né? Então, aí passou por 3 anos. Então, se você negativar o sujeito lá, daí o cara pode entrar, tipo assim, pega um diretor aí que negativa o sujeito. E ele vai falar, mas por quê? Passei por 3 anos aqui, trabalho em mais 4 escolas, por que só ruim só aqui? É da intenção que o cara tá perseguindo o sujeito, então não vai com a cara dele, né? Aí Por por isso que isso é isso, muito isso é complicado, né? A uhum, Yolanda tá falando ali da questão do diretor ter medo, mas tem que ter um certo receio, né? Porque sim, já, tem. né? Porque por isso que Nem, a questão ninguém é 100%, mas ninguém é 100% bom, mas também não é 100% ruim, né? sim, claro. Né? Nem eu falei, Principalmente, o intuito não é esse o lado negativo, o intuito é né? construir. Então, Eles foram orientados quanto a isso. e chega um ponto ali, ó, que nem a Ivalda falou, tem o observador do observador, né?
Mas eu acho que não tem, não. Tem alguns observadores que ninguém observa eles. Observa e fica quieto porque tem poder muito acima. Daí é aquele negócio, baixa a cabeça e fica quieto, senão você, né? Tipo assim, chega em uma certa instância, você só observa mesmo, né? Você não pode falar nada. Mais para cima, não tô falando aqui embaixo, no chão de escola, né? Daí ali não tem mais muita coisa, né? Mas se o sujeito ficar negativando todo mundo aí, é capaz de acontecer isso aí mesmo. Também Ô, Leandro, processo no ombro. Oi. mas lá na minha escola, Só um minutinho, peraí. Oi. lá na minha escola, o diretor observa o professor, aí vem o tutor do núcleo, observa o diretor, observando o professor. Sim, mas vai subir, não passa disso, né? Só um minutinho, estão me chamando ali, peraí. É observador do observador, o que é isso? Eu coloquei ali, Liliane, e eu penso assim mesmo, que os outros profissionais, advogado, dentista, médico, não tem um outro profissional observando eles a trabalhar, né? E ainda, eu entrei em 97 no Estado, e quem tem a função de orientar o professor em relação à metodologia, diversificação, é o pedagogo, porque ele foi formado para isso também. Além de orientar os alunos, ele também tem essa função de ser orientador do professor. Aí eu acho que está extrapolando a função de cada um. A função do diretor é administrativa, pedagógica, mas não na sala de aula. Na sala de aula é o pedagogo, sempre foi assim. E quando eles fazem o curso, isso está dentro do curso deles. O diretor é o gestor, ele não é o orientador do professor em sala de aula. Ou mudou muito a função de cada um. Eu acho que as funções estão ficando trocadas hoje em dia. Né? E realmente, eu penso que o que o Leandro colocou é verdade, né? A gente passou por estágio probatório, nossa, quanta coisa que já foi avaliado, e agora tem o observador observando, depois vem o observador observar o outro observador observando, então uma coisa parece muito, muito irônica, engraçada, muito chata. Sim, eu entendo. É que a função ali, eles querem um crescimento. Então, o mas diretor, precisa... ele não se formou-se diretor, ele está diretor. Então, ele mas não é era um pedagogo. professor, ou um pedagogo, ou outro cargo, mas ele está diretor. Então, ele deve contribuir ali conosco. A ideia é crescer. Para crescer, tem que ser aquele profissional que foi preparado para isso. E não foi o diretor que é matemático, português. O pedagogo, sim, ele foi preparado para isso, em relação à questão da diversificação, de orientar, de acrescentar, de nos auxiliar. Né? Eu sempre vi assim, e pelo que eu entendo de cada profissional, tem sentido. Oi, Norberna. Oi, Valda. Então, eu trabalho como pedagoga aqui em Quitandinha, e sim, realmente, a nossa função é orientar perante as metodologias, né? Quanto ao que o professor tem que fazer. Mas, como foi falado, como é difícil a gente até orientar sendo avaliado por alguém. Sim. Porque a gente também tem, assim, essa coisa do observar, o tempo todo a gente está entre a cruz e a espada. Isso é horrível. Sim. E assim, é para você melhorar a sua metodologia? Não. Eu vejo dessa forma, é para vigiar. Eu coloquei ali em cima, parece um pouco de policiamento, de vigia mesmo. Não Mas tem outra cara. Vigia, o nome disso é vigia. Tá parecendo essa, porque assim, nós estamos fazendo a nossa função. Sim. Vocês estão exercendo a de vocês, mas assim, alguém tem que fiscalizar o que a gente está fazendo. Poxa vida, então é porque não está bem feito, né? Pessoal, mas vamos focar no ponto positivo. Ô Liliane, só posso falar uma observação? Assim, eu já fui diretor de escola, sabe? Daí, na verdade, o diretor ele não é só financeiro, não. Né? Ele é pedagógico também, ele é orientador e ele é fiscalizador. Está escrito lá, quando a gente faz o curso, quando você é na direção, a primeira coisa que o núcleo faz é já colocar a lei ali e falar, ó, você não é só aqui financeiro, não, você é pedagógico também, entendeu? Dessa parte não é só o pedagogo, é porque ali, em alguns colégios, que eles são maiores, tem 2 ou 3 diretores, daí eles dá para separar essa parte. Mas em colégio tem diretor único, ele tem todas as atribuições em si. Ele é o coordenador das pedagogas, coordenador da escola, ele que orienta, ele que fiscaliza, é tudo ele ali.
Não existe Ele essa. é coordenador, mas Ele o coordena, trabalho direto com o professor é do pedagogo, não é do diretor. ele fiscaliza Ele os pode trabalhos fiscalizar pedagógicos. falta, pode fiscalizar atitude, mas na sala de aula a intervenção é do pedagogo, é essa função que está lá no Em professor primeira dele. instância, sim. Sim. Mas ele não pode. O que acontecia? E o núcleo chamava atenção direta. Tem diretor que ele acha que é só financeiro. Não. Ele não é só financeiro, ele tem que. A questão. Isso aí faz muito tempo, já fui diretor faz muito tempo já, você entendeu? Então isso aí já vem de longe, né? Mas eu concordo, é para ficar fiscalizando, é para ficar cobrando. Você, tipo assim, se dá alguma coisa errada lá, foi o professor na sala, não passou por causa disso. Muitas vezes é para atribuir um culpado, mas o certo não seria, né? Não. E no certo não seria. E essa fiscalização aí. E que nem eu falo para você, qualquer intervenção que coloca um sujeito lá muda o sistema da coisa. Sim, Dependendo o de quem entrar na certo sala. seria ser formativo, né? Construtivo, algo bom. Até eles instruíram tanto pedagogos quanto diretores a sempre começar o nosso feedback com eles, falando dos pontos positivos da aula. E se observou alguma necessidade, alguma metodologia, algum ponto assim, para pontuar mesmo, mas não para que seja algo negativo. Eles buscam, foi repassado isso e é para ser buscado isso, para crescimento mesmo. Liliane, me responde uma pergunta. Se é para ser assim, né, para ver o ponto positivo, até o diretor tem que ser policiado, porque vai o tutor policiar o diretor. Sim, e o tutor observa e também dá um feedback dele. Ou seja, a comunidade escolar não tem nenhuma autonomia mais, porque a vigia está ali constante. Nós queríamos que não fosse vigia, nós queríamos que fosse um crescimento junto. Nós, professores, nós queríamos isso mesmo. Mas o núcleo, o Estado tem outra opinião. E daí um contribui com o outro. O pedagogo contribui com o professor, o diretor contribui com o pedagogo, o técnico contribui com o diretor. E sempre temos as instâncias, um ajudando o outro. A ideia é um segurar na mão do outro, como diz o vídeo, e seguimos os desafios, sempre apontando os pontos positivos, e se tiver alguma ajuda que possa ser auxiliado ali, que venha esta ajuda, sempre com este ponto. Nós, muitas vezes, nós temos um bloqueio quanto a isso, mas é bom nós olharmos o lado positivo também. Sempre temos o lado positivo. Então, buscar esse lado positivo para tentar trazer isso com leveza para a nossa sala de aula, que agora é uma coisa que é comum. Então, buscar trazer isso com uma certa leveza, com uma certa, que seja cotidiano ali, que não seja algo que interfira em nosso andamento. Então, vamos prosseguir aqui, que tem um início de conversa nosso. Imagine, esse é um problema aqui para vocês. Ó. Imagine, é uma coisa que não deve acontecer, eu vou pontuar antes, né? Que não deve acontecer, mas é um fato que eles trouxeram para a curiosidade geral, né? Imagine que seu diretor ou pedagogo entra na sala sem avisar. Fique ali apenas observando o seu trabalho. Como que você se sentiria? Se alguém quiser comentar, escrever no chat. Liliane, se for como você disse, sem pedir autorização, porque você está em sala de aula fazendo seu trabalho e ele não tiver conversado antes com você, eu me sinto invadida. Mas, graças a Deus, o diretor da minha escola ele tem essa facilidade de sentar com o professor, dizer o que ele vai observar, ele pede para entrar. Não são todas as pessoas que fazem isso. Tem pedagogo que entra como se não fosse ninguém ali dentro, como se não tivesse um professor, vai falando com os alunos e o professor fica ali, como se fosse a parede. Mas o diretor da minha escola ele tem outra posição, e graças a Deus. Sim, eu compartilho da sua opinião. Se chegasse na minha aula também e entrasse, não me avisasse, sentasse e ficasse só olhando, eu não me sentiria bem.
gostaria de ser comunicada, que conversasse comigo, me explicasse ali se viria observar, qual o ponto que estaria ali observando. Mais alguém gostaria de comentar? Eu acredito que isso aí não deve estar nas instruções deles, né? Não. Isso eu acho para testar, porque isso aí é uma invasão e é uma falta de educação. Pelo menos bater na porta ali, né? Conversar antes, né? Né, a Ivalda falou da questão do pedagogo entra, já vai entrando, não pede nem licença. Isso ela está dando um bom exemplo de falta de educação. E na escola é para formar cidadão também, né? E o cidadão tem que ser educado. Né? Daí, Sim. tinha que chamar uma pedagoga dessa aí, o próprio professor falar, o diretor falar, ó, seja um exemplo positivo, né? Os alunos já é difícil. Você entrando com uma autoridade, uma petulância desse tamanho sem pedir licença, pelo amor de Deus. E o aluno acha que ele pode bater a mão em qualquer lugar. Entrar na sala do professor, entrar na secretaria, porque a pessoa está entrando assim. Mas eu acredito que isso aí é só uma É situação só uma para abrir situação. conversa, mas isso aí não deve ser nunca não dessa forma assim. Exato, é como você citou, é só para abrir uma conversa ali. Que isso não deve ocorrer, é a instrução que eles têm que agendar, pontuar ali, dar o feedback para vocês. Não é o que deve ser ocorrido. Se está ocorrendo em alguma escola, está ocorrendo erroneamente. Aqui nós temos uma reflexãozinha. Por que observar? Então, um bom acompanhamento, ele promove uma reflexão diária a partir da observação dos registros. Então, nós devemos ali conduzir melhor o processo educacional. Ele é um ponto para conduzir melhor o processo educacional. Então, através da metodologia da observação, é uma parceria que eles têm. Então, eles devem transformar ali as experiências educativas dos professores em um objeto de conhecimento e, desse modo, transformar as práticas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. Então, ele é para ser esse ponto positivo, para trazer também a sua própria experiência ali em sala de aula, para que essa prática seja uma prática com o intuito de crescimento. Como eu venho pontuando aqui para vocês, é para nós conduzirmos melhor esse processo educacional. Então, o objetivo. Então, a interação, o objetivo da observação da sala de aula é apoiar essas interações que são construídas entre o professor, os estudantes e os conteúdos trabalhados. Muitas vezes o próprio docente não percebe ali que uma pequena mudança em sua prática pode levar a resultados mais positivos. E uma pessoa de fora, ela tem mais facilidade para apontar um caminho. Então, às vezes eu estou trabalhando ali com uma turma, eu tenho dificuldade em alguns pontos. Alguém, às vezes, que esteja fora da situação, consegue me apontar um caminho que seja, muitas vezes, satisfatório para a minha condição. Então, esse objetivo aqui, ele volta de novo para a parte ali de crescimento mesmo, de aprimorar. Então, aqui nós temos a observação de sala de aula e o papel de cada um no Jamboard. Deixa eu só colocar aqui no link, ele está pedindo para compartilhar aqui. Deixa eu só colocar aqui o Jamboard para vocês. Então, daí vocês vão anotar o papel de cada um na hora da observação. Aí na folha 1 vocês vão pôr do professor, na folha 2
do diretor, na folha 3 do técnico. Coloquei aqui o link para vocês no chat. Vocês podem pontuar um ponto de observação ali, o papel do professor. Pontua um para o professor, um para o diretor, um para o técnico. Vamos pontuar ali. Oi, Liri. Oi. Liri, assim, você está me ouvindo? Sim. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, Liri. Eu estou vendo, mas não estou ouvindo. Você faz um belezinha para mim, está me ouvindo? Liri? Olá, ela me ouve. Ai, eu vou tentar resolver aqui e já volto, tá bom? Ok. Então, pessoal, vocês vão atribuir ali, pode ser uma nota adesiva. O primeiro ali vocês vão pôr para professor. Ô, Liriane, Oi? eu não estou conseguindo. Será que eu entrei, mas só eu? Será que não estou conseguindo? Não, tem mais pessoas ali. Não estou conseguindo. Não aparece opção para interagir. Você não consegue colocar um bloquinho? Os outros estão conseguindo? Eles estão acessando agora o documento. Tá, vou esperar um pouquinho. O meu tá travado uma tela branca. Então, essa tela branca também que aparece e não tem como a opção para pegar. Meu também. Escrever. Será que você não. Deixa eu ver aqui. Não tem como a gente editar, né? Eu coloquei vocês como editores, mas vou dar mais realmente travou a tela mesmo, tá? Acho que nós não estamos como editores, não, Liriane. Aqui. Prof, eu também não estou conseguindo escrever nada ali, só aparece a tela branca, igual os dos Tentem escrever agora, pessoal. Eu atualizei ali o acesso. Deu certo? Agora deu. Apareceu agora para editar. Ah, tá. Sim, agora tudo certo. Uhum. Daí vocês vão pôr o papel ali do professor, do diretor e pedagogo na segunda página e do técnico na terceira página. Vocês vão pôr uma notinha ali do lado, qual que é o papel do professor em questão da observação de sala de aula. Qual que é o papel do diretor na folha 2? E na folha 3, qual seria o papel do técnico? Ô, Liriane. Oi? Eu não estou conseguindo mexer aqui nessa tela branca. O que eu tenho que fazer? Deixa eu ver aqui. Você precisa de... Eu também não estou conseguindo. Eu atualizei novamente o acesso ali. Não é para clicar aqui do ladinho, compartilhar ou somente ver? Sai da tela branca e entra novamente, que dá certo. Tenta sair e entrar, nem a Simone falou, às vezes é isso. Agora sim. Ai, que bom. Aí dá para todo mundo contribuir. Então, ali nós temos a observação da assimilação dos alunos em relação aos conteúdos ministrados,
nós temos o acolhimento, nós temos a reflexão em questão do professor, nós temos a observação no comportamento e a socialização dos alunos. Deixa eu ver na página 2, ainda ninguém colocou. Diretor e pedagogo na página 2. Estamos na página 1. Ser sempre conciso e assertivo nas aulas, receber críticas como pontos passíveis de melhoria após as orientações ali no professor. Ter estratégias ali no professor, colocaram. Daí, se vocês forem na folha 2, tem do diretor e do pedagogo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Diversificar a metodologia, buscando atingir a todos ali os alunos. Estamos na tela. Então, se vocês forem nessa setinha aqui que diz próximo frame, vocês vão cair ali no do diretor e pedagogo. Já temos 2 contribuições ali. Fazer um atendimento na hora atividade, deixar o professor a par do que vai ser observado. Então, observações em relação aos aspectos administrativos do colégio, aspectos humanos, materiais e físicos, ali no diretor e pedagogo. Orientar sobre a metodologia adequada para cada turma. Do professor ali também tem mais uma contribuição, ter paciência ao explicar os conteúdos. Do diretor e pedagogo nós temos mais algumas. Metodologia. Fazer um atendimento na hora atividade, para deixar o professor a par ali do que vai ser observado. Depois da observação, fazer um feedback com o professor para a concessão ali dos pontos positivos e do que pode ser melhorado, o acolhimento do corpo docente, do corpo administrativo, discente. Então, encaminhar ali os aspectos pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem, o feedback. Então, ser ali, buscar um ponto de equilíbrio, saber ponderar sem criticar de forma negativa, sugerir práticas que contribuam na melhora ali na prática docente, dos pontos observados, dar suporte aos professores, compreendendo e apoiando a todos da escola, transformando esta numa equipe unida. Aqui nós temos a página 3 dos técnicos. O pessoal ainda não está contribuindo. Ele tive que vir para o pátio da escola, porque não conseguiu. Já me organizo aqui dentro, tá bom? Só um minuto. Tranquilo. Capaz de estudar.
dos técnicos aqui já tem... Pode mandar de novo, Liri, você pode mandar de novo a atividade que eu precisava fazer aqui? Sim. Porque eu não, como eu saí, daí eu não consigo ver as anteriores. Já foi o link. Aqui dos técnicos nós temos 2 contribuições. Aqui tem uma dúvida, que eu não sei qual a função do técnico em observar o observador, seja entre observador, o diretor ou o pedagogo. Então, a função é buscar pontos ali que nós possamos crescer juntos. Seria esse o ponto principal, o eixo principal ali da ideia. Aqui temos mais uma contribuição saindo. Fazer parte do conhecimento, estar presente quando se fizer necessário, dar suporte, dar subsídios à equipe diretiva, pedagógica. Então, fazer parte do conhecimento de cada um. Um suporte técnico. Então, seria mais essa ideia mesmo, pessoal, de contribuição. Igual vocês citaram ali, cada um tem um papel a ser desempenhado ali para nós crescermos juntos. Tanto professor, diretor, pedagogo, quanto técnico. Vamos voltar aqui para o nosso material. Ô Liriane, outro ponto, um dos pontos negativos da observação também é que você é observado por um só, né? Geralmente tem que ser uma banca, né? Para ter uma visão diferente, né? É tipo assim, você vai colocar um diretor ou um pedagogo, nunca mais do que um, né? E quando você vai no concurso, geralmente é uma banca pelo menos 3 pessoas, né? Isso é um ponto negativo das observações. Eu acho que, teoricamente, já é um dos pontos falhos desse tipo de observação feito pelos técnicos, pelo que eles pregam, né? E muitas vezes o cara nem da área de formação do professor que ele está observando, né? Daí eu acho que, nem quando, no último concurso de 2013, teve a banca, né? Sim. E foi gravado também, se você não, qualquer coisa você não concordasse, ia partir para o vídeo para outra banca. E lá, se eu não me recordo, a banca era composta por um pedagogo, um professor da disciplina sua e um professor de outra disciplina, para ter 3 visões distintas, né? Para fazer uma computação de nota. Acho que assim é muito mais correto, muito mais justo do que uma visão única, né? Quando você começa a ter um grupo um pouquinho maior, você pode chegar mais próximo do que é verdadeiro, né? Eu acho que daí são os pontos falhos dessas observações, né? E dessas observações, daí eu acho que é meio falho nesse sentido, né? E também... O ideal seria o ser observado ali, que nem você citou, por mais, né? E talvez quando eles tentam pôr a observação em diretor e pedagogo, talvez a ideia seja essa, seja uma observação diversificada. Mas o intuito não é avaliar, né, Leandro? O intuito é acrescentar. Então, sim, Evalda, acrescentar mais, daí você tem uma visão de uma pessoa só. O que você observa é diferente do que eu observo.
Quando você junta mais gente, é diferente. Por isso que os concursos de essas bancas aí, para não ficar na mão de um só, né? Daí eu acho, daí que nem e as outras coisas já foi falado, né? A maioria já passou por estágio probatório, quem já passou no concurso do M3 já passou por banca, né? Daí, né? Daí tem tudo esses poréns. Eu acho isso muito falho. E outra coisa também, eu acho que principalmente os técnicos no núcleo observam os diretores, né? Tudo bem, que hoje não são técnicos, são tudo tutor. Eu não sei se usa esse termo ainda, mas o técnico que não existe mais, é tutor ou são embaixador, né? O técnico não tem mais. Mas eu acredito que o sujeito que observa, se ele for observar o diretor, ele está no núcleo, tudo bem. Mas ele já deveria, durante a experiência profissional dele lá, ter passado pela função de pedagogo ou de direção. Eu acho assim, você entendeu? Eu acho que ele deveria ter pelo menos assim para poder ter uma ponderação maior, né? Daí, por exemplo, nas escolas não tem, mas imagina um diretor que ele era secretário, nunca foi professor, mas é diretor. Ele vai observar um professor, mas que vivência ele tem lá? Ele só tem uma visão externa fora de sala de aula. Você entendeu? Porque tem escola que é secretário, que é diretor, né? Eu acho que tem que ter, pelo menos, ter passado lá dentro, saber como é que é as coisas, para chegar mais próximo do que, até para o sujeito se ponderar melhor, falar melhor para apontar o que pode ser feito de melhoria ali, né? Eu acredito que deveria ser assim, né? Sim, ela é para trazer esses pontos. A Selma gostaria de complementar, contribuir? Quando começou esse processo de observação de sala, eu gostei demais, eu gosto, porque daí, como o professor Leandro falou, que tem diretor que é secretaria, pedagoga que nunca foi professora, eles passam a conhecer a nossa realidade. Sim. Aqueles alunos, como no início agora, antes das férias a gente comentou, né, nas nossas contribuições que a gente falou nos grupos, né? Eu mesmo falei bastante, outros colegas aí falaram também, dessa migração de alunos do fundamental para não perder o ano, né? Já bombou no primeiro trimestre, daí começa a migrar e desestrutura tudo uma sala de aula. Então, através da observação, eles vão perceber que não é exagero do professor. Não é exagero do professor que vai usar o Educatron e você não consegue conectar. Não é exagero do professor que não conseguiu fazer a chamada, porque gasta muito tempo tentando conectar. Eles vivenciam as dificuldades cotidianas do professor e o professor não exagera. Aqueles alunos que a gente tanto reclama, que atrapalha com as conversas, o uso excessivo de celular, eles vão ver que não é exagero da gente quando a gente reclama nas reuniões pedagógicas e nos cursos de formações. É real, é nítido a dificuldade do... O professor é um santo, vai morrer e vai para o céu. Eu adoro o Diogo lá, humorista. É real tudo que ele prega, né? É real. Então, como que a equipe pedagógica vai conseguir defender ou respeitar o seu professor? A partir dessas observações. Tudo que os colegas falaram é verdade também. Mas tem esse ponto positivo a nosso favor, professor. Não tem material, nós usamos sim o nosso Xerox. Eu, professora de arte, levo minhas atividades porque eu preciso do colorido, e não tenho colorido, não tenho sulfite muitas vezes. É a realidade nossa. Então, eles vão conhecer a realidade. E nunca vão querer o diretor voltar para a sala de aula, porque está pior da época que eles eram professores e eram docentes. Eles não querem mais enfrentar o que a gente enfrenta. Pronto, falei. Ô Selma, mas você falando isso aí parece que é uma ameaça, né? Falar, ó, você faz o que eu tô mandando, você volta para a sala, hein, meu filho? Não parece? Aqui na minha cidade, não. Aqui na minha cidade, não. A equipe é maravilhosa. Cuidado, voltar para a sala de aula, hein? Posso contar, professora, um fato que aconteceu comigo antes das férias, de uma aluna, dessas adolescentes, adolescente não, porque eu já tinha 18, na turma do Vespertino. Eu trabalhando cinema, então a minha intenção era levá-los no cinema, mas diminuiu a verba, né, financeira.
cai o porte dos alunos, diminui a verba. Então, não deu para levar, não deu para fazer vaquinha, porque já tinha pedido vaquinha para a festa junina, enfim. Fui passar, então, recortes de filmes na sala mesmo, usando Educatron, que era a história do cinema para eles entenderem, os vídeos sobre a história do cinema, quando passou a primeira imagem lá da linha do trem, que todo mundo saiu correndo porque achou que o trem ia sair da parede, ia atropelar todo mundo, era isso daí, era rapidinho. Então eles, professora, pode fechar a cortina e apagar a luz para a gente ver? Preto e branco. Fizemos tudo isso. A menina chegou meia hora atrasada depois do intervalo das 3h30 e já foi direto no paquerinha lá, gritando. Falei assim, Eduarda, senta. Você não observou que está todo mundo quieto e num ambiente diferente, porque as luzes estavam apagando? Ela virou e falou assim, eu faço o que eu quero! Berrando. Eu disse, não, você não faz o que você quer. Abri a porta, fui lá na outra sala, chamei um ex-aluno meu, que eu sabia que era bom. Pede para a diretora subir agora, fala que a professora assim, porque urgente, agora. Ela, em menos de 2 minutos, estava lá. Ela foi chamar a atenção da menina, a menina começou a gritar com ela também. Quando a menina gritou com ela, desce agora! Daí não vou, porque desrespeitou, não era exagero da professora, gritou com a diretora também. Então, é a realidade nua e crua essa. Então, nesse sentido. E eles Porque aqui em Cornélia a equipe é maravilhosa. Porque poderia achar que a professora exagerou, né? Chamar por causa disso, mas gritou com ela. Quando gritou com ela também, ela desce imediatamente. A paciência que eu não tinha perdido em respeito aos outros professores, a diretora perdeu porque era assim, a menina estava surtada. E é um desrespeito com o professor, mas com os próprios colegas. Sim. Não conseguiu concluir, até sumiu do colégio, mas... Mas esse processo ali é bom, esse processo que eles vivenciem as nossas dificuldades. Então, mas só comentar bem rapidinho. Estava escrevendo ali minha implementação, né? Daí tem vezes que tem coisa que é da cabeça da gente, né? Apareceu assim, evidências da prática. Eu falei, estou me sentindo um criminoso, tem que pôr evidência aqui. É que evidências da prática, é que as coisas acontecem, com o policiamento, né? Umas palavras assim que vai deixando a gente meio ressabiado, né? Vai ficando meio. Na hora que eu vi aquela evidência, eu peguei e dei risada. As evidências. A evidência, daí eu lembrei, evidência de um crime. Não. Evidências de um crime. Eu sei, mas tô brincando, né? Mas tem algumas coisas assim que dá uns estar na cabeça da pessoa. É verdade. Mas, puxando o assunto ali que o Leandro trouxe, o pessoal já está montando o seu relato ali de como foi. Nossa. Oi? Então, eu fiz a minha prática, e como é lá no Sense, eu fiz a prática com os meninos, eles produziram lá o lapbook, né? Sim. Só que na hora deles exporem, mudou de grupo. Aí, aquele grupo que produziu não conseguiu expor. Então, como alternativa, a gente colocou tudo que eles produziram lá na quadra da festa junina para que, quando eles fossem lá para a festa, eles pudessem observar. E ficou assim, não teve aquela parte deles explicarem, sabe? Sim. A parte da produção mesmo. Uma pena, professora, mas você fotografou essa exposição deles? Aham. Já vai contribuir ali, então, para as evidências. Mas é uma pena que não pôde haver essa troca ali com eles, não é? Uhum. Ok, Selma, pode ficar tranquila. Pode acompanhar ali nós pelo telefone. Vamos prosseguindo, então. Então, aqui nós temos os conceitos importantes. Pode notar que ele é um ciclo. Nós temos a observação ali como uma ferramenta de mediação da aprendizagem. Então, essa mediação é para melhoria. Então, nós temos ali o diretor, o pedagogo, ele planeja esse acompanhamento, ele vai avaliar o processo, vai reestruturar ali, no caso, as ações propostas e vai nos dar um feedback. Ele é um ciclo. Nós não podemos ficar sem esse feedback ali da nossa aula, da observação dele.
Então, é preciso planejar. Então, a observação, ela requer a conceitualização do que é a observação em si, a comunicação para que todos os passos sejam claros para o professor, o diretor ou o pedagogo deve fazer essa comunicação, conceitualizar o que é essa observação, deve ter um planejamento, uma pauta essa observação, um objetivo ali que é colaborar, é crescer, e tem um compromisso formativo ali para uma postura mesmo. E também busca uma quebra de resistência, que é nós buscamos uma cultura de parceria, de ver as dificuldades, de podermos uns ajudar aos outros. E temos que ter a devolutiva, apontar caminhos e não criticar. Então, eles buscam ali citar ainda, apontar caminhos, não criticar. Então, nós não estamos ali para julgar ninguém, nem para criticar. Então, tanto o pedagogo quanto o diretor deve buscar apontar caminhos, não criticar. Então, ele é uma ferramenta para melhora ali, que seja uma ferramenta de análise, de pesquisa, essa observação. É para a formação mesmo ali dos nossos jovens, para que haja também interação entre professores, alunos e conteúdo, para que haja também a vivência desses momentos pelo diretor, pelo pedagogo, para que tenha essa interação ali, para que haja melhora da qualidade na educação, para que todos caminhemos juntos no mesmo sentido. Então, aqui nós temos as etapas da observação: o antes, o durante e o depois. Então, antes, nós temos o quê? Um planejamento. Então, antes, o planejamento ali, ele vai ser a preparação, a apresentação dessa proposta, dos instrumentos que podem ser utilizados. O durante é uma preparação, porque é caracterizado pela efetivação dos instrumentos, os critérios ali previamente estabelecidos no acompanhamento da hora atividade. Então, essa ação ela é importante, escolha um local estratégico, uma sala de aula, bem como evitar interferir na dinâmica de trabalho do professor. O diretor ou o pedagogo não devem interferir, eles devem sempre estar ali observando, buscando caminhos, buscando estratégias. Ou depois é o feedback. Esse feedback, ele é os meus pontos ali da minha observação. Para que essa ação é importante? Planeje uma devolutiva ali para o professor. Também envolve agendamento do dia, horário, para essa forma ali de registro, ali que são questões propositivas e sugestões de trabalho. Então, o professor também deve receber esse feedback, deve ser avisado, tal dia está de hora de atividade, eu venho lhe dar ali o feedback da minha observação da sua aula, dia tal está ali de hora de atividade, eu vou sentar com você e vou lhe repassar esse feedback. Então, também depende desse agendamento, de horário ali, para que tudo seja o melhor possível ali. Aqui nós temos critérios de observação. São parâmetros que permitem a interpretação dos fatos observados. Então, esses critérios é bom a gente estar prestando bastante atenção, porque esses critérios são os que eles precisam observar, tanto o diretor quanto o pedagogo. Então, o que ele vai observar no professor? Vai observar o processo e estratégia de ensino-aprendizagem. Então, ele vai critérios de observação. Ele vai ver se o professor propicia atividades diversificadas que garantam a recuperação contínua e de forma satisfatória. Se ele adequa a linguagem à informação, à explicação quando não compreendida pelos alunos. Se as informações são apresentadas em uma sequência lógica,
apresentação do tema, aprofundamento, desenvolvimento, fechamento com um resumo das ideias principais. Ele vai ver também questões ali da otimização do tempo. Então, se os alunos que não terminam as atividades durante a aula, eles recebem a orientação especial para que se mantenham no ritmo da turma. Se aquele professor vai lá do lado do aluno, ó, você precisa acelerar aqui, vamos dar uma aceleradinha aqui, parar de se dispersar. São questões assim de tempo mesmo ali para esses alunos que não terminam. Otimização do espaço. Então, vai ser observado se o professor circula pela sala, contemplando todos os alunos em diferentes momentos. Se a disposição dos alunos está adequada à aula ou à aula planejada. Como assim a disposição dos alunos? Se eu planejo uma atividade em grupo, o professor consegue circular pela sala inteira para atender a todos os grupos de uma maneira ali adequada? Se eu estou trabalhando um conteúdo que precisa ali trabalhar, por exemplo, numa roda de conversa, num círculo, precisa trabalhar numa meia-lua. O professor trabalhou nessa meia-lua ou ele manteve os alunos ali na fila normal para trabalhar esse conteúdo. Vai depender ali se o professor ele dispôs a aula da maneira ali adequada, se organizou a sala da maneira adequada. E a comunicação. Então, a apresentação das informações acontece de modo diversificado, ou seja, o verbal, o visual e o sinestésico, que vai misturar ali os dois, ou o professor usa o tom de voz adequado e atenta-se a todos os alunos, e a promoção do diálogo durante a exposição com questionamentos e sugestões. Então, esses são os pontos que são observados na nossa aula. São os pontos se nós damos atividades diversificadas, se nós deixamos a linguagem ali acessível para os alunos, que os alunos entendam, se nós apresentamos as informações numa sequência lógica, se os alunos eles recebem a orientação, caso uma orientação especial ali, caso eles não acompanhem o ritmo, se o professor circula, se ele organizou a sala, se ele apresentou o conteúdo de uma maneira diversificada, se ele tem um tom de voz adequado. Então, esses são os quesitos que são observados. Não é uma questão assim de conteúdo. Eu vou aqui sentar e vou analisar aqui a aula de matemática do professor. Vou analisar como que o professor geriu essa aula. Se ele tornou a aula ali um ambiente agradável, um ambiente bom, foi fácil a comunicação ali, esses pontos que eles vão levantar. Então, os critérios ali de observação são esses. E eles devem ser repassados aí para vocês. Quer comentar, Luiz? Eu acho o seguinte, sabe, que eu concordo com tudo que está escrito aí, né? Mas quem dá o melhor feedback é o aluno. Se eu tenho uma sala com 35 alunos e tem 30 que não aprende, então tem alguma coisa errada. Tem que fazer uma investigação, certo? Sim. Mas eu acho que quando eu tenho 35 alunos e 30 aprendem, ou 32 que seja, eu acho que quem dá o feedback é o aluno, né? Então, se tem a maioria que não consegue aprender, aí tem algo errado, com certeza, né? Tem que ser investigado. Mas quando vai tudo bem, não sei se, sabe, a direção é a primeira a saber, né? Que tal o professor consegue ensinar direito, né? A direção é a primeira a saber. Porque os alunos falam mesmo, né? Sim, eles falam mesmo. Né? Eles falam. Então é isso que eu acho, né? Sim, mas o intuito mesmo
é que seja esses pontos ali que eles têm que observar, né? Sempre, como você citou, o feedback vem também pelos alunos e é o principal. Se eles estão aprendendo ou não. Esse é um ponto bem importante ali que o Luiz citou, o feedback dos alunos, né? Nós falamos tanto em professor, em diretor, em pedagogo, em técnico e talvez esquecemos de falar um pouquinho do feedback dos alunos. Então, agora nós temos o em ação, nós vamos aqui organizar vocês em grupos. Nós temos um vídeo aqui para assistir. Esse vídeo, ele é um vídeo de 5 minutinhos, para vocês realizarem ali uma observação. Ó, realizar a observação utilizando os critérios apresentados no slide anterior. São esses daqui, se ele organizou a sala, se ele dispôs o conteúdo ali de uma maneira que os alunos entendam, numa linguagem que eles entendam, se ele colocou começo, meio e fim nessa aula. Então, vocês vão estar analisando isso nos grupos. Eu vou colocar aqui os sublimites. Deixa eu colocar aqui também o link da aula para vocês assistirem. Aí vocês vão buscar pontuar aqueles pontos ali do slide anterior. Lembrando que o nosso material ali sempre está no nosso mural. Deixa eu abrir aqui só as temáticas. Nós temos 3 grupos aqui. Apareceu ali na tela de vocês, pessoal, para vocês aceitarem. Ele está sempre na telinha ali em cima. É só você, ele pergunta se você gostaria, aceita participar dessa subbit. Daí é só vocês aceitarem que já dá certo.
Olha para Liliane, que vocês estão lá perdidas, mas se segue o tiroteio. Oi?
Pessoal, então deu certo de vocês analisarem esses critérios da aula? O pessoal já está retornando aqui. Deu certo de vocês analisarem esses critérios ali dessa aula? Prof, o nosso grupo deu um pane ali, mas não deu muito tempo de nós terminar. Sim. Vocês poderiam compartilhar conosco o que vocês analisaram? Pode falar, Leandro. Eu vou falar, posso falar pelo grupo 1? Grupo 1, beleza? Pode falar? Beleza. Sim, claro. Sim. A gente percebeu que a gente não conversou com a professora antes para observar a aula dela. Não, vai brincadeira à parte aí, vamos lá. Ali, pelo jeito, é uma turma de EJA, né? Ali, pelo jeito, não é uma aula no sentido de conteúdo, deve ser alguma acolhida, alguma dinâmica ali, né? Nós observamos uma coisa, a acolhida é uma coisa, a aula do dia a dia é outra. Tanto quando você vai numa banca, não lhe é permitido fazer atividades de dinâmica, você vai ter que ver como que você se comporta perante seu conteúdo. A gente analisou, ela se comunicou bem, deu os comandos, tá? Fez. O único que não estava fazendo ali era o cara mais novo da turma ali, tá meio enrolando ali. Eu estava falando pro Luiz, é o cara de 16 anos que está lá no EJA, né? Não estava fazendo bem, mas ela comunicou todos os comandos, ela foi assertiva ali, ela otimizou o tempo dela, mas isso daí não é uma aula de sala, é de sala porque está na sala, mas na verdade são atividades de dinâmicas, acolhimentos, né? Que diferem muito do nosso dia a dia. Eu acho que a gente pensa assim. Eu estava falando, eu tenho uma turma que qualquer dinâmica que for, eles fazem. Se for trabalho manual, eles fazem. Se for para cavar um poço, eles cavam e perguntam quantos metros é para cavucar. Mas se você for fazer alguma coisa, então vamos aí, vamos responder umas perguntinhas aí. Pode trazer até impressa ali, os caras não querem fazer, entendeu? O comportamento da turma é diferente perante dinâmicas, né? E tem turmas que são mais abertas para dinâmica e outras não. Essa minha turma aí são totalmente abertas. Se quiser, você passa o ano inteiro dando dinâmica para eles, fazendo essas coisas assim, e o conteúdo vai sendo esvaziado. Daí eu não sei se esse era o objetivo, né, da observação, mas eu acho que não seria isso que o diretor ia observar, né, mais ou menos. Eu acho que aí o pedagogo, não sei se o grupo quer complementar. Sim. O Luiz levantou a mão, gostaria de falar, Luiz? Só complementando o que o Leandro falou, né? Aqui nos critérios de observação, né? A única coisa que eu acho que é o mais importante não contemplou nada, que é o processos e estratégias de ensino-aprendizagem. Né? Então, o mais importante seria essa parte aí, né? E não contemplou nada, né? Então, ela se comunicou bem, ela otimizou o tempo muito bem, né? Espaço, mas aquilo que é mais importante, fundamental, né? Como o Leandro falou, não tem nada a ver com o processo de estratégia de aprendizagem, né? Sim, vocês iriam avaliar mesmo. Esse é o ponto de vista de vocês. Ok. A Marilúcia gostaria de comentar, Marilúcia? Então, é a mesma coisa que os colegas já falaram, porque aí fica fácil, né? Porque se o diretor avisar para a gente que ele vai avaliar qualquer coisa na sala de aula, a gente também prepara um jogo, prepara uma dinâmica assim, e aí a gente vai ter 100% de participação, ou que não vai participar, e vai ficar fácil agora que metodologia ativa a gente vai estar usando, que conteúdo que foi desenvolvido, nada disso vai estar contemplando na nossa aula, então, mais ou menos por aí. A gente estava começando a fazer análise, mas estava pegando justamente por aí, que conteúdo que ela estava trabalhando, que disciplina que era. Isso não passou nenhuma informação para a gente, era arte, era socialização, era o que era, que conteúdo que estava contemplando, que metodologia ativa que ela estava utilizando, não foi passado nada disso para a gente, então não tem como a gente avaliar que critério que a gente vai estar, né? Mas era essa a ideia mesmo, que vocês avaliassem essa aula, com aqueles critérios ali. Alguém gostaria de comentar a mais?
Então, ok, pessoal. Mais alguém gostaria de contribuir dos demais grupos? Com seu ponto de vista sobre a aula observada? Oi, Lili. Oi. O nosso grupo demorou um pouquinho para conseguir assistir ali, né, o vídeo, mas você viu, né, eu te mandei mensagem e tudo, mas assim, é como eles falaram, não tenho conteúdo, não tenho tempo. Pode ser um acolhimento, mas eu achei um acolhimento muito afetuoso até. Isso não daria certo aqui comigo, de forma alguma. Aqueles abraços, no meu colégio não ia funcionar bem daquele jeito, sabe? Então, assim, avaliar o quê? Não consegui achar nada. Talvez a comunicação, a gente conseguisse achar ali, ela se comunicou com eles, mas frente ao quê? Qual o objetivo também não vi, mas ela conseguiu falar a língua deles. E não, assim, não teve nenhum avanço no conhecimento, mas na comunicação ela falou igualzinho a eles, né? Sim. Mas a ideia é essa mesmo, pessoal, vocês avaliarem a comunicação, tudo, são os critérios que são solicitados aí. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho com vocês. Nosso horário está aqui. Quem puder falar, fala. Quem não puder, escreve no chat ali. Eu estou acompanhando. Éder. Ele está aqui conosco. Eliane. Tá ali, já respondeu. Elisângela. Presente. Ok. E Holanda? Presente. Itamar? Não. Ivalda? Presente. Ok. Kátia? Presente. Leandro? Presente. Luciana? Presente. Ok. Luiz? Está ali conosco. Marlúcia? Presente. Milene? Está ali, já levantou a mão. Noeli? Presente. Nordena? Presente. Selma? Está ali conosco também, respondeu pelo chat. Simone? Presente. Tereza? Presente. Cíntia? Presente. E Roseli? Presente. Todo mundo estava presente hoje. Só que nós temos um pouquinho do feedback formativo nosso, que nós devemos ali destacar os pontos importantes em relação ao que está sendo analisado, perguntar ao interlocutor para fomentar o diálogo, orientar um diálogo para conclusões, e sempre destacar o que faz sentido para os dois, estabelecer metas e ações para que possam ser retomadas num próximo momento ali do feedback. Então, aqui temos algumas estratégias para conversas difíceis, que é sempre agradecer o momento, ouvir com atenção a pessoa, apresentar alternativas, realizar esse momento o mais acolhedor possível, focar em sentimentos ali que a pessoa possa estar passando, que nós fizemos a nossa troca de experiências. Nós temos o nosso link da reunião, que eu vou estar passando para vocês. Daí, pessoal, se vocês puderem abrir a câmera para nós tirarmos o nosso print de tela, eu vou parar aqui com a apresentação. Quem puder estar abrindo a câmera para tirarmos o nosso print de tela.
Pessoal, quem puder estar ali abrindo a câmera para nós tirarmos o print, por favor. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos. Quem puder ali estar abrindo a câmera para finalizarmos e tirarmos o print da reunião. Então, estamos finalizando por aqui, pessoal. Aguardo vocês no próximo encontro, na semana que vem. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até.